O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram uma operação na manhã desta terça-feira contra integrantes do chamado Escritório do Crime, grupo de milicianos que opera na zona oeste da capital fluminense, que se dedica a homicídios por encomenda. Os agentes cumpriram 20 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. A ação, batizada de Thanatos, numa referência ao deus da morte na mitologia grega, é um desdobramento da investigação sobre os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. Foram presos nesta ação os irmãos Leonardo Gouveia da Silva, vulgo Mad, e Leandro Gouveia da Silva, conhecido como Tonhão. De acordo com o Ministério Público, os denunciados possuíam estreita ligação com Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, morto em confronto com a polícia em fevereiro deste ano, na Bahia. Thaís, com você. Paulo, só para fazer uma observação aqui, que tem muita confusão nessa história. A operação tem a ver com a morte da Marielle na medida em que ela envolve milicianos, né? Mas ela não tem objetivamente a ver com o assassinato da vereadora. Porque, na verdade, o assassinato da vereadora tem a ver com outro matador de aluguel, que é o Lessa, que inclusive está preso por causa disso. Então, vamos lá. Essa operação de hoje prendeu gente ligada ao ex-capitão Adriano da Nóbrega, aquele lá que era ex-capitão do BOPE, que era amigo, grande amigo do Queiroz e que é próximo dos Bolsonaro, esse capitão que morreu agora há pouco na Bahia. Então, o Adriano era um dos chefes, o chefão do escritório do crime, que seria isso que você falou, o maior antro de matadores de aluguel do Rio de Janeiro. E ele foi também do BOPE, o Adriano da Nóbrega foi do BOPE, assim como Lessa, o Rony Lessa, né, preso pelo assassinato da Marielle. Mas eles não foram contemporâneos. O Lessa, ele saiu do BOPE em 97 e o Adriano chegou ao BOPE em 2000. E o Adriano e o Lessa, o Rony Lessa, sempre foram concorrentes, na verdade, não só no mercado de crimes de aluguel. No final dos anos 80, começo dos anos 2000, o Lessa era chefe de segurança do bicheiro Rogério Andrade. E o Adriano era chefe de segurança de outro bicheiro, Rivaldo Andrade, era o Fernando Inácio. Então, os patrões eram rivais, eles, portanto, eram rivais também. E antes de ser segurança do bicheiro, uma história muito ilustrativa aqui, o Lessa, lembrando de novo, Lessa é o que está preso pelo assassinato da Marielle. O Lessa foi um dos integrantes do hoje histórico Patamo do Major Cláudio. Patamo é Patrulha Tática Móvel, né? E o Major Cláudio, que está preso até hoje, foi preso pelo assassinato da juíza Acioli, um dos crimes mais bárbaros que teve no Rio de Janeiro, cometidos por policiais militares. Então, no veraneio dessa Patamo famosa aí do Major Cláudio, tinha 5 policiais. Além do Major Cláudio, estava lá os famosos irmãos evangelistas, o Beto Cachorrão, que o pessoal do Rio conhece, e o Rony Lessa. Então, é interessante que dessa veraneio saíram os matadores dos 2 crimes mais famosos ocorridos no Rio e perpetrados por policiais militares, ou pelo menos, no caso do Lessa, a acusação de que ele foi o assassino, inclusive o sujeito que puxou o gatilho no dia da morte da Marielle. O Major Cláudio está preso por matar a juíza e o Lessa está preso sob a acusação de ter matado a vereadora Marielle. Então, só para colocar isso na perspectiva, a relação conhecida dos Bolsonaro é com a turma do Adriano, o ex-capitão Adriano do BOPE, que foi morto na Bahia em fevereiro e cujos comparsas foram pegos nessa operação de hoje. E o Lessa é aquele que está preso por acusação de matar a Marielle e que era rival do capitão Adriano. E é por isso que foi com um certo alívio que os Bolsonaro receberam a notícia de que a polícia tinha prendido o Rony Lessa pela morte da Marielle, o que afastava o pessoal do Adriano desse crime. Você, Josias. O crime se organizou no Rio de Janeiro em múltiplas frentes, né? E a milícia é um dos ramos da criminalidade que mais prosperam no Rio de Janeiro. O grupo que foi alvo dessa operação policial realizada hoje, chamado de Escritório do Crime, é no momento a face mais manjada das milícias. Esse núcleo, como já mencionado, era chefiado por Adriano da Nóbrega, que foi morto ali em condições suspeitas no dia 9 de fevereiro, lá no território baiano, numa operação conjunta meio mal explicada das polícias do Rio e da Bahia. Mal explicada porque havia muito policial,
para um sujeito sozinho numa casa, em todas as condições de ser preso, com vida, e foi morto, né? Saiu dessa operação morto. A principal atividade desse grupo é morte por encomenda. Os responsáveis dessa operação policial realizada hoje, eu vi a entrevista de um deles dizendo que o Rio agora vai ficar mais seguro com essas prisões. Isso é conversa mole. As milícias se tornaram um poder paralelo no Rio de Janeiro. Esse enfrentamento exigiria um esforço muito maior, uma coordenação que iria muito além de uma mera operação ou de operações esparsas que são feitas de vez em quando. Quem melhor define o que está acontecendo em relação a esse assunto é o Raul Jungmann, que é ex-ministro da Defesa e ex-ministro da Segurança Pública. Baseando-se em dados oficiais colecionados pela inteligência dos órgãos federais de segurança, o Jungmann diz que as milícias e o tráfico dominam hoje no Rio de Janeiro 830 comunidades. Nessas comunidades vivem... Pequeno problema no áudio do Josias. Vamos então passar a bola para o Constantino. Paulo, o que chama atenção nesse caso aí, né, nessa operação, em primeiro lugar, é o refinamento da operação, né? R$1,5 milhão mais ou menos para assassinato. Usavam drones para acompanhar o potencial alvo durante 6 a 9 meses, uma coisa realmente de filme, né? Mas eu quero aproveitar isso para pegar um gancho e falar um pouco da visão que eu tenho desse aspecto da milícia, né? Voltando lá atrás, né? Lá atrás, se você voltar, Brizola, virou até apelido de droga em favela, né? Blindagem ali das fortalezas do crime, a esquerda radical romanceando a marginalidade, os traficantes, os bandidos, sempre fizeram isso, está presente em tudo que é arte e academia mesmo, né? Pensadores da escola de Frankfurt fizeram isso desde a década de 60, e as Farc sendo enaltecida no Foro de São Paulo, tudo mais. Aí, como reação, vem justamente a direita, uma certa direita, romanceando a milícia. A milícia seria aquela que chegaria para colocar ordem na favela, para restabelecer ali as regras, né, do jogo. Então, de um lado, nós temos uma esquerda radical que flerta ou, de alguma forma, romancia os traficantes e marginais, e do outro lado nós temos uma certa direita que fica romantizando aí o papel das milícias. Só que se no início havia algum tipo de missão redentora, de fato, dessas milícias, né, é óbvio que isso ia se perder, porque você está concentrando um poder criminoso num estado paralelo que chegou ali para botar ordem, mas conseguiu controlar a mão de ferro aquelas comunidades locais. Então é óbvio que as próprias milícias iam se transformar nos novos criminosos, né? Assim como antes os traficantes, quando mandavam no pedaço. Eu acho que um filme que capturou muito bem isso, até porque pegou as duas versões, foi o Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite 1 teve uma pegada muito mais contra os vagabundos traficantes, né? E os consumidores da classe média alta que forneciam recursos para eles e tudo mais. Caiu no gosto do povo, foi um filme tido como de direita, mesmo feito por um produtor e um ator de esquerda, né, associados até ao PSOL no pensamento. E o Tropa de Elite 2 é quase um pedido de desculpas, né, para ficar bem de novo com a turma. Então ali eles dão uma massacrada nas milícias, mostram que elas tomaram o controle, que o sistema que é duro, e teve ali o personagem do Fraga, obviamente, que é o Marcelo Freixo e tudo mais. Então, se a esquerda sempre enalteceu Farc e vários desses movimentos comunistas radicais que fizeram sequestros, atentados terroristas e tudo mais na região ao longo de décadas, a direita olhava para um Uribe da vida, ou para um Ustra, ou para um Pinochet, como uma espécie de resposta, né? E, obviamente, que nem um lado nem outro, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos do Estado democrático de direita, de direito, e de direita também, mas uma direita democrática. Agora sim, Josias. Então, só para concluir aqui o raciocínio, eu dizia que o ex-ministro Raul Jungmann, que foi da pasta da Defesa para a pasta da Segurança Pública, ele, se baseando em dados ali dos órgãos federais de segurança, dos órgãos de inteligência, ele diz que as milícias e o tráfico dominam hoje 830 comunidades no Rio de Janeiro. Nessas comunidades vivem 1,5 milhão de pessoas.
O Jungmann compara essa parceria que se estabeleceu entre o crime e a política no Rio de Janeiro com o presidencialismo de coalizão, que os criminosos eles têm o controle do território, controle do voto, elegem a sua bancada na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, e depois eles indicam pessoas, inclusive para as forças de segurança, para a Polícia Civil, PM, eles têm influência governamental. É preciso lembrar que esse Adriano da Nóbrega, o miliciano que foi morto na Bahia, ele era muito amigo do Fabrício Queiroz, que é o faz-tudo da família Bolsonaro. A mãe e a ex-mulher desse miliciano morto foram empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro, fazem parte aí desse contexto da rachadinha, e o próprio miliciano, o Adriano, foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Então, mostra um pouco a inserção política que esses grupos têm. Com esse grau de influência, não é com uma ou outra operaçãozinha que esse problema vai ser resolvido. Isso exige uma articulação muito maior e deveria ser enfrentado, porque está ficando maior do que deveria. Aliás, já ficou. Como disse o Constantino, é preciso que se restabeleça o sentido de Estado no Rio de Janeiro, e não esse Estado paralelo dominado pelo crime.